Oi pessoal, boa tarde. Espero que estejam todos bem. Passando aqui hoje para a gente conversar um pouco a respeito do capítulo 4, compostos orgânicos, os lipídios. A aula passada foi encaminhado para vocês lerem o capítulo, assistirem a videoaula no portal SAS e resolverem algumas atividades. Hoje a gente vai dar uma revisada nesse capítulo, rever alguns conceitos para que vocês possam solucionar as outras atividades que serão encaminhadas. Bom, gente, nós estudamos no capítulo 3 um outro composto orgânico que foi os carboidratos, e assim como eles, os lipídios também são vistos como vilões da alimentação, da dieta, mas, pelo contrário, eles são essenciais para os organismos vivos. Os lipídios são compostos orgânicos, caracterizados por serem oleosos ou gordurosos, por serem insolúveis em água. Eles são solúveis apenas em solventes orgânicos, como a acetona, o álcool, o clorofórmio, certo? São exemplos de solventes para o lipídio. Eles são apolares, certo? Se eles fossem polares, isso significaria que a água conseguiria dissolver. Lembram que a água é um grande solvente para muitas substâncias, mas contanto que elas sejam polares, que elas tenham a mesma polaridade da água. Se ela é apolar, a água não consegue dissolver. Eles funcionam como reserva energética, o que garante, por exemplo, a um urso polar que ele sobreviva ao período de hibernação, e confere também a eles, a animais, a pessoas que têm uma grande camada de gordura no tecido adiposo, funciona como um isolante térmico, né? Permite que também, no caso dos ursos, sobrevivam ao frio. São componentes da membrana plasmática, eles não têm uma estrutura bem definida, porém a maioria tem em sua composição ácidos graxos. A maioria dos lipídios são formados por uma molécula de glicerol, que é um álcool, e uma, duas ou três de ácidos graxos. Os glicerídeos é um dos primeiros aqui da classificação dos lipídios. São as gorduras e os óleos. Esses lipídios são principais componentes de armazenamento ou depósito de gordura nas células de plantas e de animais. Os óleos podem ser encontrados em animais, como os peixes, mas principalmente em plantas, como o azeite de oliva. O glicerídeo ele é formado por uma molécula de glicerol, por uma, duas ou três moléculas de ácidos graxos. Quando ele é formado por uma de glicerol mais 3 de ácidos graxos, ele forma aí uma molécula de triglicerídeo. Todo mundo já ouviu falar, né, nos triglicerídeos. Quando se faz um exame de sangue, por exemplo, lá é analisado a quantidade de colesterol, de triglicerídeos, LDL, HDL, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Os triglicerídeos, eles são presentes em óleos de soja, de canola, de oliva, em margarinas. Alimentos esses que, quando consumidos em excessos, são bem prejudiciais para a nossa saúde. Uma outra parte da classificação dos lipídios temos os cerídeos, que são responsáveis pelas ceras, as quais são abundantes principalmente no reino vegetal, mas também pode ser produzida por animais. No reino vegetal, principalmente ali nas plantas, eles são encontrados especialmente na superfície das folhas, para evitar a perda de água por transpiração, né? Pois ele forma uma camada, uma superfície impermeável, faz com que a folha não perda a água existente nela. E alguns animais, como as aves, por exemplo, conseguem produzir um tipo de cera que torna as suas penas impermeáveis também, né? Elas conseguem andar sob a água, não se molhar, porque as glândulas delas excretam essa cera e torna uma proteção sobre suas penas. Daí, a seguir, a gente tem os carotenoides, que são lipídios que possuem uma pigmentação vermelha, laranja ou amarela.
A gente encontra em alimentos como cenoura, beterraba, batata inglesa. Esses vegetais são fontes de vitamina A que são importantes para a manutenção da nossa visão. A seguir nós temos os esteroides. O colesterol é um tipo de esteroide, uma molécula fundamental na composição da membrana plasmática de animais. No fígado, o colesterol ele pode ser convertido em sais biliares que participam da digestão de gorduras. Os hormônios masculinos, a testosterona, femininos, progesterona e estrogênio, hormônios corticoides e algumas vitaminas, como a vitamina D, são exemplos de moléculas derivadas de colesterol. O colesterol ele é transportado às células por moléculas chamadas lipoproteínas. Colesterol e triglicerídeos não são a mesma coisa, certo? Não confundam. Tem dois tipos de lipoproteínas, o LDL e HDL. Quando a gente faz um exame de sangue para analisar colesterol, por exemplo, lá vem a parte analisando o colesterol total, aí tem um segmento triglicerídeos, vai HDL, LDL, VDL. O que quer dizer? O LDL ele é considerado um colesterol ruim. Por quê? Porque ele tem a capacidade de transportar o colesterol, certo? Mas ele também transporta fosfolipídios. Quando o nosso organismo funciona, produz, tem mais colesterol do que essa lipoproteína consegue transportar, por ela ser uma lipoproteína de baixa intensidade, quando tem muito colesterol, ela não é usada. E aí o que acontece? Ela começa a se acumular nas paredes celulares, e aí o que ela poderia fazer, que era transportar esse colesterol, ao invés disso, como tem muito colesterol, ela não consegue transportar, então ela se acumula, certo? Já o HDL, ele é considerado um colesterol bom. Por quê? Porque ele transporta fosfolipídios, mas ele também consegue transportar colesterol. Ele consegue pegar o colesterol que está na corrente sanguínea, levar até o fígado, e lá no fígado ele é transformado em sais biliares, que aí ajudam na digestão e são excretados do corpo. Por isso que ele é considerado o colesterol bom. Por quê? Porque ele ajuda a eliminar o colesterol ruim. Por isso a importância de uma alimentação saudável que permita ao nosso organismo manter mais HDL do que moléculas de LDL. Mais o colesterol bom do que o colesterol ruim. A seguir a gente fala ainda sobre os fosfolipídios, que fazem parte da construção das membranas celulares. Lembram? As células são revestidas, são delimitadas por uma membrana chamada membrana celular. Ela apresenta também natureza anfifílica, ou seja, elas possuem a parte hidrofílica e outra hidrofóbica. A parte hidrofílica, ela permite uma afinidade com a água. A parte hidrofóbica, não, certo? Ela não tem a afinidade com a água, é a única parte aí dos lipídios que ainda mantém uma parte que tem uma ligação com a água. Vocês lembram que quando a gente falou dos vírus, lá no primeiro capítulo, a gente viu que o vírus ele é acelular, ele não tem célula. Ele é considerado vivo porque ele se hospeda em uma célula viva e de lá ele é capaz de se proliferar, de aumentar as quantidades e sofrer mutações, enfim. Mas ele não tem membrana celular, ele não tem membrana plasmática. Ele é envolto
ele é envolto por uma camada de lipídio. Ele é envolto por uma camada de lipídio, por isso as orientações: lave suas mãos com água e sabão. Por quê? Porque tendo vírus presente nas mãos, só a água não é capaz de quebrar, de fazer com que ele morra. Por quê? Porque a água, ela não é capaz de dissolver o lipídio. Lembram? Lipídio apolar, água polar. Então, a água não consegue quebrar essa camada que envolve o vírus. Por isso que é importante usar o sabão, porque o sabão vai quebrar essa camada. E aí sim, faz com que o vírus morra. Dando continuidade aqui aos ácidos graxos, falando um pouco sobre eles, eles são importantes para a saúde humana e não pode ser produzido. Alguns deles não podem ser produzidos pelo nosso corpo. É o caso da ômega 3 e ômega 6. São ácidos importantes, são gorduras boas e importantes para o funcionamento do nosso organismo, mas nosso organismo não é capaz de produzi-las. E aí a gente pode ver alimentos onde a gente pode encontrar. A ômega 3 a gente pode encontrar em peixes, como sardinha, salmão, cavala. E a ômega 6 a gente pode encontrar em óleos vegetais, como de milho, de canola, de girassol. E é essencial para o bom funcionamento dos capilares sanguíneos e para a estrutura da membrana plasmática. Então, quando se for comprar um alimento, procurar um alimento para comer, verifique a composição desse alimento. Alimentos que são ricos em gorduras trans, gorduras saturadas, elas não fazem bem para o nosso organismo, certo? Então, pessoal, eu espero ter conseguido esclarecer alguma possível dúvida aí de vocês. Se ainda tem alguma dúvida, pode enviar para mim, entre em contato, me mande sua dúvida, que eu procurarei solucionar junto com vocês. Revejam o capítulo e tentem responder as questões que eu estarei encaminhando.